Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Olo Podcast número 9. E nesse dia muito especial nós vamos trazer um assunto que cabe muito bem ao cenário atual, a todas essas coisas que vêm acontecendo. E eu espero que esse bate-papo que eu e o Christian vamos ter aqui também possa te servir como alerta sobre algumas coisas, ou enfim, para que te faça ver a situação como um todo. A gente vai falar sobre as energias, né? Então, como que as energias do mundo, como as coisas externas também afetam o nosso lado interno. E aí, irmão, como é que tu tá? Tô ótimo, tô maravilhado de estar aqui mais uma vez nesse nosso encontro, sempre muito bom. E falar de energia eu acho que é muito propício nesse momento, né, irmão? A gente tava conversando meio que sem querer sobre energias, não sei como que as pessoas são que estão nos escutando, mas eu sou muito sensível à energia e eu não sabia até tempo atrás. Acho que muita gente é sensível e não sabe, né? Não faz ideia do que seja isso, mas é altamente influenciado pelas energias, pelo mundo das energias, então é um tema muito bom de se falar, um tema que eu gosto muito de falar, né, eu que sou reikiano já e mestre de reiki há vários anos, a gente pode falar disso também, o que que é o reiki, né, como é que eu entrei nisso, vou contar tudo isso, cara. E, enfim, muitas pessoas sentem as energias, só que não sabem, nunca ouviram falar, e é uma coisa tipo Wi-Fi, né, você sabe que você conecta ali no teu celular, mas tu não tá vendo a coisa, as ondas de rádio também, mas estão ali, tá ali Irmão, influenciando totalmente. se tu tivesse que dar um significado pra energia, porque hoje em dia a galera fala muito, energia, dar e receber, Ho'oponopono, lei da atração, o mundo é feito de energia. O que que pra ti, mano, entendeu? O que que é energia pra ti? Eu não sei se eu tenho uma visão 100% concreta, eu tenho um pensamento sobre, mas eu quero ouvir de ti. Ah, cara, assim, ó, se tu me perguntar o que que é energia, Christian, pra você e tal, primeiro que eu responderia isso de uma forma bem técnica, cara, mas isso vai ter um momento, vai ter uma aula disso dentro da Não, obra. mas dá uma pincelada, dá Mas uma o pincelada. conceito mas o conceito, assim, conversando entre amigos aqui e tudo mais, sabe, Isso. energia, cara, é uma substância, assim, que compõe tudo que tu conhece, que tu vê materialmente e que tu não vê. Sabe por quê? Porque a nossa própria física fala, né, que o mundo material é energia condensada. O trabalho atômico, os átomos como eles se constituem e se reúnem e se organizam ali, é tudo energia que condensou, cara. Então uma energia é uma substância solta que de repente foi se organizando, se condensou e ficou matéria. Então, para mim, Christian, energia é uma substância que permeia tudo, tá em todos os lugares, em todos os objetos, né. E só que essa energia, cara, eh, ela se tem uma parte dela que é materializada, que tá condensada, significa que tem uma parte que não tá. E essa parte que não tá condensada, que não tá materializada, que não tá aparecendo nas formas físicas e tal, cara, aí você abre o leque das outras dimensões, da espiritualidade, da vida após a morte, do surgimento do universo, e aí vai. E eu acho esse assunto muito interessante, cara, porque olha só, os taoístas, né, muito antigamente já falavam, o Tao que está em tudo, né. Eles chamam, cara, eu não sei É se o a galera todo que aqui tá em teve tudo, não? contato Não é a com o parada Tao. disso? Como? O todo que está em tudo. O todo que está em tudo, né, isso é o Tao, o todo que está em Uhum. tudo. E o que que eles falam lá nos livros, cara, eu já li, já baixei PDF até em inglês, assim, de taoísmo puro mesmo. Eles chamam de, princípio vital. O que que é o princípio vital? É uma corrente de força, né, que faz com que as coisas existam. Não é nem sobre uma parada que é orgânica, né, a planta tem vida, mas a rocha não, então a vida tá na planta, na rocha não. Não, pro taoísta, para o cara que estuda taoísmo e pratica, essa corrente de vida, que é uma energia, que é o todo, né, tá também na rocha, tá ali dentro e é o que materializa a rocha. Tudo é Uhum. cheio de vida. E é energia pura, cara, eu entendo dessa forma, mas e tu, assim, o que que tu entende por Cara, energia? eu curto ver dessa forma. É porque é uma parada meio abstrata pra gente. Eu acho que na visão, na dimensão e na nossa pequena capacidade lúcida é muito difícil você tentar explicar um conceito desse, né? Mas eu faço uma ligação muito forte com a energia também com a frequência. Porque o que, que a frequência é? A frequência nada mais é do que ondas, né? Que de certa tamanho, em velocidade, enfim, eu não vou ter isso, mas ela se torna uma frequência. Então, a frequência de rádio, você sintoniza na 103 ponto não sei o que lá, é um comprimento de onda
que está sintonizado. Então, eu entendo que para esse comprimento de onda existir, existe essa energia, né? Então, eu até enxergo dessa maneira. Então, a energia densa da pedra, ela vai ter uma frequência diferente da energia do reiki, que é uma frequência que a gente não vê. E como nossos olhos, eles captam uma pequena gama dessas ondas, dessas energias, então a gente não consegue ver algumas energias e outras a gente consegue. Pelo menos é dessa forma que eu vejo. Assim como tem o raio-x, a gente não consegue ver a energia do raio-x, mas ela existe, ela tá ali, tanto que, né, o negócio funciona. A luz ultravioleta, por que a gente não vê com o olho? Porque ela não tá no nosso espectro que nós conseguimos ver, mas ela existe. E assim, é dessa maneira mais ou menos que eu tento enxergar a energia, irmão, como se fossem várias ondas, só que o que que são essas ondas? É que, tipo, são partículas, são... Isso é a parada que eu não sei, mano, eu não sei se a gente um dia vai conseguir ter nessa capacidade mental, vai conseguir realmente compreender, tá ligado? Cara, no curso de Reiki, o que eu ensino pros alunos e tal, é uma diferença entre energia e vibração, porque muita gente fala tudo isso como a mesma coisa, né, em alguns termos, assim, energia, a frequência, a vibração, hertz e não sei o quê, e aí vem já a história da energia das cores, e é muita coisa esse mundo da energia. Mas eu traduzo tudo de uma forma muito simples. Pra mim, né, e eu como mestre de Reiki, a minha própria experiência pessoal, não tenho verdade absoluta alguma, jamais. Tanto que eu sempre estou estudando várias pessoas e sempre aprendo uma parada. Mas hoje eu simplifico assim, ó, energia é essa substância que está em tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. É desde uma Uhum. coisa material que tu olha e diz, olha ali a garrafa. E aí dentro tem a água, que já é uma energia diferente da energia do refrigerante, vai. Até essas coisas materiais, que tu tem um contato material, até coisas que tu não enxerga. Por exemplo, o pensamento. O pensamento também tem substância, também tem energia, senão não existia. Só que o pensamento, tu não pega ele na mão, tá aqui o pensamento. Então já é outro tipo de energia, mas é energia. Então, assim, energia é uma substância que está em tudo. Dá vida a tudo. E a vibração, o que que é? É a qualidade, como tu falou, dessa Uhum. energia. Vibração e frequência, mesma coisa. Então, tipo assim, essa energia, essa substância, né, ela tem várias qualidades, uma faixa de gama de qualidades, até a mais elevada, que é a vibração mais alta, e quanto mais alta a vibração é mais rápida, e quanto mais rápida a vibração, mais ela se desmaterializa, né? E até a mais baixa, que é a vibração que movimenta-se, né, mais lentamente. E aí você tem o mundo físico, esse mundo que é mais denso, mais material. E é interessante porque aí eu já trago a minha experiência. Quando eu era adolescente, ali pelos 12, 13, eu tinha uma parada, cara, que eu ia num supermercado, eu passava, na minha escola tinha um barzinho na frente da escola, e eu pegava o ônibus ali. E eu notei que sempre que eu ia ali, ou eu entrava num mercado muito cheio, ou ia num shopping muito, muito cheio, me acontecia dois fenômenos. O primeiro é que eu me sentia tonto, sem motivo, Uhum. era uma parada física, assim, eu tô aqui na frente do bar, e aí alguém bebendo do meu lado ficava tonto e não entendia, só que eu percebia, mas, não é nada. E aí meio que aprendi a lidar, a viver com aquilo. E o segundo fenômeno que eu fui notar mais tarde, com a minha busca, autoconhecimento, cara, é que sempre que eu ia em lugares com muita gente, por exemplo, shopping, supermercado, o meu estado mental mudava, cara, assim, da água para o vinho. Então eu podia estar super bem-humorado e positivo, e que bom que eu tô vivo, que maravilha que é a existência. Passava num supermercado, quando eu saía, cara, eu saía às vezes com pensamentos que eu não explicava, tipo assim, tô pensando besteira, fiquei mal-humorado do nada, sabe, fiquei reclamão. E aí eu fui mais tarde entender que isso é energia, cara. Quando a gente capta a energia, né, e você recebe um impacto emocional, físico, e aí tem toda uma explicação pra isso. E eu acho que muita gente aqui vive isso, não sei como é contigo, assim, essa sensibilidade, cara, mas eu sofri com ela. E mais tarde que eu fui descobrir que, cara, então toda vez que eu vou no mercado e que eu saio pesado, com essa sensação de peso físico que me deixa tonto, e um peso mental é energia. E foi aí que eu entrei para o mundo do reiki, né, que eu busquei conhecer e estudar mais isso, e foi quando eu fui vivenciar conscientemente o mundo das energias. Uhum. Pois é, mano, quando tu fala isso, eu lembro de algumas situações que aconteceram comigo também. E eu comecei a entender mais essa questão da energia também depois do acidente ali, né? Que daí eu percebi que, porra, tá, que merda foi aquela, assim, né? Bagulho doido. Aí eu
eu fui olhar, fui entender e eu comecei a perceber que, ok, aquilo ali que aconteceu não é uma parada do mundo físico. E aí eu comecei e tive que buscar entender, pô, que tá, se não é do mundo físico, se não é materializado, então a energia pode se materializar e se desmaterializar, assim como o gelo vira água e enfim, a água vira gelo, que é a mesma coisa, mas tu entende, né? Tá estado sólido, estado líquido, e, enfim, que tipo de estado que existe. E, Não, e de cara, repente a água, ela evapora e você não tá vendo mais, ela ficou rarefeita e ela sumiu, cara, e foi pro nada, e depois ela volta numa chuva, tipo, é, energia, cara, estados que mudam o tempo todo. exatamente, cara, frequências, né, nesse caso. E, cara, bom, fiz reiki também, aí tu começa a compreender a energia que você emana, a energia do seu corpo, aí você começa a perceber que, tudo é energia, então tudo emite uma vibração, então você emite uma vibração, a pessoa que está contigo emite uma vibração, emite uma energia, o computador, o monitor, a internet, as ondas do celular, tudo emite energia e tu tá sendo impactado por tudo e ao mesmo tempo que tu impacta aquilo que tá ao seu redor. E quando eu comecei a entender essa parada, e eu comecei a estudar mais a fundo, eu comecei a brincar com isso. E olha o que eu fazia. Eu tentava, mano, me visualizar me aplicando o reiki, só que fora de mim. Então eu começava a dividir, que nem o Naruto lá que faz os clones da sombra, eu começava a imaginar Patricks. Tipo, eu falei, pô, se tudo é energia, se eu sou energia, eu vou conseguir fazer um Patrick ficar aqui atrás, a minha energia, passando energia pra mim mesmo. E aí eu comecei, irmão, a brincar de tipo assim. Eu tinha, né, uma terapeuta que eu ia muito, assim, que me ajudou por muitos anos. Hoje eu quase não vou mais lá porque consegui buscar outras ferramentas de terapia, né? Mas, assim, por anos me acompanhou nessa jornada. E eu lembro que, olha como era engraçado. Eu sabia os horários que ela atendia e quando eu tava começando essa coisa do reiki, eu começava a me visualizar no consultório dela, muito longe eu tava, tipo, do outro lado da cidade, ajudando a aplicar reiki. Entendeu? E eu conseguia visualizar a parada que tava acontecendo. Era meio bizarro. Eu não sabia se eu tava imaginando ou se aquilo era meio real. Tipo assim, tu fica meio que bugado. Porque foi o momento, irmão, que eu comecei. Foi o momento onde eu me tornei vegetariano. Então, assim, toda aquela coisa da carne, da coisa mais densa foi embora. E que eu fiz o reiki. Então a minha energia naturalmente começou o quê? A vibrar mais rápido. Por quê? Porque não tinha bicho morto dentro de mim. Enfim, todas essas outras coisas aí. Eu tava iniciado. Então a energia do reiki tava muito forte. E, cara, eu lembro que se eu fazia isso num dia e no outro dia eu ia falar com ela e coisa, ela falava, pô, eu senti a tua presença aqui também. Eu fechava o olho pra aplicar reiki e tu tava ali. Entendeu? Então, tipo, eu comecei a ver e eu falava, cara, eu não sou o único doido. Tipo, ela não tem por que falar isso, sendo que exatamente na mesma hora, no mesmo momento, eu tentei sair do meu corpo pra fazer essa parada. Então eu comecei a perceber, irmão, que eu podia deslocar a minha mente pra onde é que eu queria. E aí, eu não sei se é ético ou não essa parada, mas eu comecei a tentar entrar em casa de outras pessoas, assim, tá ligado? Pra tentar ver o que tava acontecendo. Era um teste, porque, pô, eu tava no meu quarto lá, de boa, em meditação, e eu falei, e se eu tentar levar a minha mente pra tentar enxergar o que tava acontecendo em outros lugares? E, mano, várias vezes, assim, de eu ver a parada, assim, tu vai visualizando a coisa e a pessoa te fala, não, exatamente assim que eu tô com essa roupa, eu tô dessa forma, ou isso. Ou brincar com outras pessoas do tipo, cara, pensa num número. A pessoa pensa num número aleatório e tu vai lá e fala, é esse número aqui, né? Tipo, porque o número brota na tua mente. Então eu comecei a fazer essas paradas, irmão. Tipo, isso com 18, 19 anos. Comecei o quê? A tentar brincar com energia. E todas essas coisas começou a me mostrar o quê? Pô, que essa parada existe. E que isso é muito doido. E que tu não precisa ser um mestre mago Merlin da vida pra fazer isso. É uma coisa que se tu conseguir se concentrar nessa energia, tu entra. E aí tem toda aquela parada dos casais, né, irmão? Por exemplo, de tu saber o que o outro tava pensando, de tu saber o que a pessoa queria te dizer, de tu sentir se a pessoa tá mal ou não, só pelo fato de tu estar perto, porque tem uma conexão muito forte e todas essas outras coisas. E aí, irmão, só vou finalizar um ponto que aconteceu comigo e aí eu te passo a bola. Foi que, daí eu vou entrar num outro tema desse assunto, mas eu te passo a bola depois eu tento no outro tema do assunto, que é o seguinte: quando teve uma época da minha vida que eu comecei a soltar isso, que eu comecei a abrir o terceiro olho. Abrir o terceiro olho nada mais é do que dar essa aflorar o sexto chakra, por assim dizer. Vou falar É o nesse sexto termo. sentido mesmo, né, de perceber a energia.
né? Isso. Tipo, você vê, você ouve, você tem o gosto ali, o paladar, e tem o sexto sentido, que é Isso. essa coisa espiritual. Eu tô tentando explicar de uma maneira que quem não entenda o que nós estamos falando consiga compreender. Por isso que eu fui pro terceiro olho, porque acho que a maior parte das pessoas entendem assim. Aí, cara, eu lembro que foi uma época aonde eu fiquei maluco. Mas assim, é que eu fiquei doido. Ficou umas 2, 3 semanas assim que eu fiquei fora de mim. Por quê? Porque aflorou, mano. Se você pede, acontece, não é? Lei da atração, não é? Parada assim, se você faz, você pede, você busca, você acontece. Foi a mesma coisa comigo, mano. E aí, eu lembro, cara, que eu não conseguia pegar um ônibus. Eu não conseguia, eu tinha que pegar o ônibus pra ir pra casa, só que era um inferno, mano, porque eu entrava no ônibus e eu sabia o que as pessoas estavam pensando, e aí toda aquela voz daquela galera vinha pra minha cabeça e ficava barulhando, sabe? Um barulho. E eu, tipo, cara, eu fiquei assim umas 2 semanas. E eu falei, tem alguma coisa errada. Essas técnicas que eu tô fazendo aqui, tem alguma coisa errada. Porque daí eu ia pra meditação, fazia técnica de liberação e tal, visualização de chakra e tudo mais, pra aflorar. Só que eu era muito imaturo, então eu não entendia o outro lado, eu não entendia que isso estava me afetando. Então eu chegava em casa da mesma forma que você, com pensamentos que não eram meus, com energia de outras pessoas. Eu passava na rua e eu sabia se a pessoa estava mal ou não, se ela estava feliz ou não, se ela estava triste ou não. Tipo, e não é uma coisa que eu queria, era uma coisa totalmente inconsciente. Não tem botão de liga e desliga nessa parada, entendeu? Então, assim, era foda. E aí foi o momento onde eu tentei cortar. Eu falei, mano, não quero mais, eu não quero mais essa parada de espiritualidade. Eu cortei tudo porque eu fiquei meio maluco. E aí foi um tempo, né, que eu dei um break na minha vida, onde eu falei, cara, desliga isso aqui. E eu comecei a me afastar da espiritualidade. Por quê? Porque eu não conseguia desligar. E aí, depois de um tempo afastado, que eu não rezava, não meditava, não fazia mais nada, isso começou a diminuir. E aí deu o turning point da minha vida, foi aonde eu comecei a entender que tu tem como se proteger energeticamente. Entendeu? E aí eu acho que essas coisas aqui que eu tô falando do ônibus vem antes do reiki, tá? O reiki veio depois. Essa parada, essa sensação do ônibus foi no momento onde eu tava começando a entender essa coisa da energia. E aí é óbvio que quando você não tem consciência, você vai tentar abrir o teu sexto chakra. Depois que você faz um reiki, você não brinca com essas coisas. Você tem as ferramentas, você se protege e tudo mais. E aí depois foi que eu entendi essa parada através da minha própria terapeuta. Ela mesma falou, cara, não, mas tem uma questão de proteção e tal. E se tu conseguir se proteger e também desenvolver, tu vai conseguir achar um meio termo, onde você consegue sentir quando você quer sentir, se proteger quando você quer se proteger. Aí eu fiz o curso de Reiki, foi papo de 1 ano essa brincadeira. E aí foi onde eu consegui compreender, mano, ter a minha visão da energia. Claro, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, mas foi onde eu consegui equilibrar as coisas, do tipo, ok, eu cuido de mim, aí eu comecei loucamente me blindar energeticamente, era até meio doido, assim, porque as pessoas tinham dificuldade de aplicar o reiki em mim, de entrar no meu campo de energia, porque eu tinha me blindado demais. Quem é mais sensível consegue sentir, né, a parada da energia. Mas, cara, essa visão que eu tenho, assim, isso foi a minha experiência com a energia. É óbvio que depois tu começa a lapidar. Hoje, se eu entro em algum lugar muito crowd, assim, cheio de gente, de energia, eu vou estar sempre blindado, eu vou estar sempre protegido. Então, em alguns outros momentos, quando eu vou fazer uma conversa, quando eu quero estar mais perceptivo, eu peço para abrir o campo. Então, eu fui aprendendo a lidar com a energia, mano. Sensacional, cara. E quem nunca teve aquela experiência clássica de tu tá com uma intuição, assim, pensando muito numa pessoa, aquela pessoa tá na tua cabeça e por algum motivo, e cara, não dá outra. Você encontra ela na rua, a pessoa manda mensagem, surge de novo. Eu tinha um fenômeno que eu ainda tenho hoje na minha vida, cara, só que ele foi muito mais forte. Talvez a pessoa se identifiquem, assim, com isso. É que, por exemplo, eu do nada começava a pensar numa pessoa, sabe, sem razão, alguém que estava presente na minha vida já há tempos atrás e nunca mais falei com a pessoa e tal, colega de escola, lembrei não sei por quê. Cara, na mesma semana a pessoa volta pra minha vida, assim, aparece, cara, aparece, sabe. E eu vivi muito isso, eu já vivi aquele caso clássico também do pensou na pessoa, a pessoa entrou em contato, sabe. Já vivi o inverso também, assim. Já tive experiências quando eu morava com meus pais, de eu pensar na minha mãe, mas eu não falei nada, eu não falei: "Mãe", e ela: "Quê, filho?" Eu: "Não, falei". "Não, mas te escutei", e essas coisas arrepiam até a alma, porque tu não sabe explicar. E são essas pequenas experiências subjetivas de cada um que tu vai começando a pensar: "Não, espera aí, existe um negócio", mas às vezes a gente não se abre, não É, pesquisa, porque tu tá preocupado com o teu dia a dia, né, com o trabalho, tu não tira um tempo. Mas, cara, quando tu tira um tempo pra estudar energia,
tu se desdobra num mundo que faz muito sentido, né? Cara, Que é o teu caso. só um exemplo pra complementar isso foi o que aconteceu. Não faz muito tempo, cara, porque daí, agora, nos últimos anos, último ano, assim, eu vim trabalhando forte, mas eu vim trabalhando com muito mais consciência, entendeu? Tipo, tu começa a entender o que tu pode, o que tu deve, o que tu não deve e tudo mais. E aí, esses dias, acho que o mês passado, retrasado, a gente pediu alguma coisa de comida aqui, tá ligado? E aí a gente pediu no iFood, então ia levar uns 40, uma hora ali, 40 minutos, uma hora. E aí do nada, mano, eu falei, eu vou lá pegar a pizza. Acho que era pizza, sei lá o que que era, eu vou lá pegar o negócio. Só que eu não tinha tocado o interfone nem nada. No que eu me levantei pra pegar, pra sair de casa, o interfone tocou. Ô, chegou teu negócio. Então eu falei, pô, mano, eu não sei explicar, eu só sabia que o bagulho tava ali embaixo, entendeu? Tava embaixo. E aí tu começa a perceber que alguma coisa, né, essa energia, o campo ali, tá suscetível a tudo. E aí, cara, eu até queria, né, irmão, trazer o tema que todo o mundo, a vibração do mundo, a vibração da egrégora do mundo também influencia. Não sei se a gente entra nesse papo agora, talvez a gente deixe pra parte 2, irmão, e a gente grava sobre isso na próxima semana. Não sei como é que tu tá aí também. E a gente foca mais na energia própria, nossas experiências, e depois a gente fala um pouco sobre a questão energética do planeta e tal. Eu acho que é muito válido a gente falar fazer um podcast sobre a energia do mundo, do planeta, porque tem várias coisas para conversar, sabe? Até histórias, assim, do planeta e momentos atuais. Mas, cara, eu não quero perder o gancho que tu falou, que eu me lembrei de uma. Não sei se eu já contei nos podcasts, mas se eu já contei, não tem problema também. É que quando eu era pequeno, eu tinha uns 10, ali eu sempre deduzo, assim, porque entre os meus 8 aos 12 foi um período que eu tive muita experiência, assim. E eu tinha uma experiência que eu ouvia a energia das pessoas, mas não um som físico, tipo, estou ouvindo um passo se aproximando, nada. Eu ouvia como se fosse um barulho de frequência muito parecido com o que a gente ouve, assim, barulho de interferência no celular, no rádio, só que puxava mais para um zumbido, parecia algo que não oscilava tanto. E eu ouvia aquilo, assim, e eu sabia que quanto mais alto, mais perto alguém estava. E aí eu tive inúmeras experiências lá em casa, na casa dos meus pais, digo, né, que eu ficava sozinho em casa muitas vezes. Meu pai trabalhava na roça e a minha mãe era professora e ia pra escola. E aí a minha avó, que era vizinha, às vezes ficava em casa, às vezes me deixava lá jogando videogame e ela ia na casa dela, que era do lado. E aí sozinho em casa, às vezes eu ouvia esse barulho, morando num sítio, então não tem movimento. Eu ouvia esse zunido, assim, né, aumentando. Cara, chegava mais perto e de repente a mãe chegava em casa tardezinha, abria a porta e ia entrando. E aí quando eu ouvia ela, aí aquele zumbido, tipo, desligava. E cara, o impressionante é que era normal pra mim. Tipo, eu não parava e pensava como uma criança, assim, tipo: "Nossa, mas isso é estranho". Não, eu achava que todo mundo tinha isso, sabe. E até eu brincava que eu achava que eu era um gato, assim, porque a minha mãe falava que os gatos têm os no bigode deles, eles vão captando, né, os sinais, as frequências ao redor. E eu pensava assim: "Não, mas eu tenho isso também, tu também deve ter, mãe, porque eu capto essas coisas ao redor", sabe. Tá, aí olha o que eu queria falar, cara, por que que eu entrei no reiki, né, que eu vivia essas coisas, não entendia, aí tive uma época da minha vida que eu tinha muita ansiedade e tinha muito esse negócio de, eu ia pra escola e voltava muito mal. Muito mal. E se as pessoas eu tinha vários amigos na escola, assim, alguns até eram bem, assim, ansiosos, eu ficava ansioso junto, e eu meio que levava a pessoa comigo, sabe. O que mais tarde eu entendi que são as pessoas que são empatas, né, que pegam a energia, pegam a dor do outro e carregam consigo, e aí precisa limpar, precisa tirar isso, como tu falou que tu aprendeu, eu fui buscar como que fazia isso. E a minha primeira leitura foi sobre chakras, é o que tu tá falando ali, de abrir os chakras, que são pontos energéticos do nosso corpo e tal, e cada chakra tem uma função da energia, né, e o chakra frontal que tu falou faz a gente perceber mais energia, ver. E adivinha, cara, semelhante a você, eu estudava isso e lá falava, se você trabalhar o teu chakra frontal, que fica bem na testa, que é o terceiro olho, consequentemente tu vai ver essas energias. E tu vai saber lidar melhor com elas. E eu comecei a fazer uma meditação nesse chakra. E em pouquíssimo tempo, a mesma coisa, estourou minha sensibilidade e ficou mais aguda, ficou pior. Então, se antes eu tinha só uma dor de cabeça, chegou ao ponto que eu tinha muita enxaqueca. E aí só piorou, porque abriu mais a sensibilidade. E aí, cara, foi que eu conheci o reiki, né? Um amigo meu falou assim: irmão, à distância, reiki à distância. Ele chegou e falou assim: "Não, Cris,
ele bem mais experiente que eu, né? Já era reikiano, muitas coisas. Ele falou assim: eu vou te mandar um reiki à distância, a única coisa que tu faz é tu se deita aí, receba essa energia, ela vai te limpar, vai organizar mais teus chakras, tu vai se sentir mais leve. E eu deitei, e eu sempre muito lógico, muito racional, pensando: "Não, vamos ver, talvez vai ser a minha mente mesmo", sabe. Cara, depois daquela aplicação eu fiquei dias num estado, assim, de alegria, sabe, sem motivo. Eu olhava pra planta, olhava pra rua e ficava feliz com tudo. Lembra da história do alface? Olhava pra alface e ficava faceiro com a alface. Meu, se alguém não tá ligado ao alface, tem que podcast era aquilo, Eu acho mano? que é o podcast 6 ou 7, cara. Podcast, o meme do alface. Quando a Holoclass estiver grande, a gente vai trabalhar com o meme do É alface. o podcast que a gente fica rindo os primeiros 10 minutos do podcast. Enfim, cara. Aí eu comecei a fazer reiki também, me interessei. Essa coisa funciona. E o mais bizarro é que era a distância, cara. Já pensou? É tipo falar pra ti, Patrick, vou te mandar um reiki agora. E tu começa a ficar muito bem, cara. E não pode ser tua mente, porque eu peço pra ti e pra todo mundo que tá escutando aqui. Não, tenta pensar positivo um tempão. É difícil tu conseguir. E ali eu estava naturalmente, depois do reiki, muito positivo, sabe. E aí me interessei. E aí fui atrás, fiz curso, me iniciei no reiki, me tornei terapeuta, e aí eu comecei a ter as experiências, cara. Que pra quem não sabe, reiki é imposição de mãos. Tu traz uma energia pelas suas mãos que vem lá do universo. Ela entra em você pelas tuas mãos e vai te limpando, vai te energizando. E eu fui tendo essas experiências que, cara, eu ia pra escola, eu chegava em casa meio-dia, né, então eu ia na escola de manhã, chegava meio-dia, almoçava, e aí no primeiro ano do ensino médio eu não trabalhava, então eu ficava de tarde em casa estudando, e ali logo 13h até 14h eu me deitava e me aplicava reiki. E aí, cara, eu fui percebendo que aonde eu tocava com as minhas mãos, e eu começava pela cabeça, ia até os pés, aonde eu ia tocando, ia ficando muito leve. E aí eu fazia sempre a experiência de me aplicar reiki da cabeça até o peito, e notar a diferença de como tá o peito pra cima e do peito pra baixo, aonde não apliquei ainda. E era surreal, porque eu notava inclusive uma sensação de eletricidade, sabe, de formigamento, de vibração do peito pra cima e uma leveza. E do peito pra baixo eu sentia peso, cara. E foi ali que eu fui trabalhando a sensibilidade, que até então eu não entendia o que que era isso. E aí chegou num ponto que me aplicava reiki todo dia, cara. E aí eu normalmente eu captava muito a energia dos outros, sabe. Então me aplicava reiki, eu ia para os lugares, mas eu era tão sensível, eu estava tão limpo, que quando eu percebia negatividade, eu começava a perceber esse peso vindo, sabe. E ele vinha físico mesmo, assim, tipo uma dor de cabeça, pesava um pouco o corpo, tu ficava mais lento, devagar, umas coisas estranhas, assim. E aí fui aprendendo a lidar, sabe. Então, cara, hoje as pessoas vêm pra mim e falam assim: "Cris, eh" eu sinto um peso nas costas quando eu vou para o trabalho, eu bocejo muito, me sinto muito sonolento durante o dia, né, ou eu, sei lá, eu sofro muito pelo mundo, sabe, eu sofro coisas que eu não sei explicar. Meu, você pode escrever que é energia, não tem outra, é energia. E aí é importante a pessoa trabalhar, buscar entender isso, né, irmão, senão meio que aquilo te domina, né. Muito, cara. E eu acho que foi uma das coisas que mais me ajudou na vida, assim, em relação à energia, foi eu conseguir encontrar uma forma de blindar a minha energia. Porque eu não trabalho com energia tanto quanto você, assim, sutil, de ficar aplicando reiki o tempo todo, de atender clientes, Não, mas de. eu tenho uma coisa, só pra não esquecer, eu tenho uma coisa pra falar sobre isso, que hoje eu entendi na minha prática que, ok, trabalha a tua energia, limpa a tua energia, mas não faz disso uma coisa extrema, porque Uhum. acaba sendo muito prejudicial. Por exemplo, eu entendi que se eu me aplico reiki todo dia, eu entro muito no mundo das energias, o meu campo ele fica muito sensível, e aí eu capto a energia de todo mundo, cara, e aí fica até difícil se blindar. Mas se eu faço é tipo uma academia, cara, se tu vai todo dia e tu fica horas na academia, tu se mata. Energia é a mesma coisa. Hoje eu aprendi a trabalhar com equilíbrio, entende? Aí o equilíbrio, tipo, 2 vezes por semana ali, junto com as minhas meditações. E aí esse equilíbrio pra mim é tudo, sabe, cara? Teve uma época da minha vida que eu era muito espiritual. Eu estudava muito espiritualidade. Era acordar e dormir só na energia. E foram épocas da minha vida que eu era assim, eu nunca mais fiquei tão sensível quanto. Eu era muito sensível, porque eu estava muito ali na energia, e isso te Uhum. deixa mais sensível, sabe? É difícil até de tu fazer as paradas no físico, né? Porque tu tá tão
no mundo das ideias que é difícil de tu conseguir trazer pro físico. Eu também tinha. Eu tenho, cara, eu não sei se é um problema, assim, eu digo que é uma forma que eu sou. Se. Eu não posso ficar muito nos extremos, cara. Eu sou, tipo, uma pessoa que naturalmente consigo me adequar aos extremos. Então, eu poderia viver, assim, 100% numa parada espiritual, ficar fazendo yoga, meditação, reiki, o dia todo, eu ia conseguir subir muito essa parada da energia. Ao mesmo tempo que se eu me abster de tudo isso, eu fico muito no material. E aí eu consigo saber se eu tô muito no material ou no espiritual, assim, nessa coisa de energia, pelo aquilo que eu tô pensando, pelas coisas que eu tô querendo. Cara, se eu tô numa parada do tipo, não, eu vou comprar não sei o que, eu quero mais dinheiro, eu quero não sei o que, um terreno, não sei o que pra casa, ou equipamento. Se eu tô uma semana assim, eu sei, putz, tá faltando eu meditar mais, tá faltando eu fazer mais reiki. Agora, quando eu tô mais voltado pra coisa da terra, né, terreno, material, quando eu tô mais voltado pro tipo daquela coisa da sensação, da energia, deixa eu sentir essa parada, se eu não tô conseguindo produzir tanto, tá ligado? E aí eu já sei que eu tô muito no lado da energia, das ideias. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma diminuída e fazer alguma coisa mais física. Ultimamente eu tô num equilíbrio legal com a corrida, com o exercício físico, com o reiki, as meditações eu tô conseguindo um equilíbrio legal. Mas é bem engraçado, cara, porque eu sinto falta uma coisa da outra. Então eu sei que se eu tô muito no material, por exemplo, eu sinto falta do quê? Assim, não é porque tu tá no material que tu vai produzir muito, porque daí o que eu sinto falta? Eu sinto falta de estar amparado. Eu sinto falta de saber se eu tô no caminho certo ou não. Então quando eu entro nesse equilíbrio do tipo, faço minha meditaçãozinha de 10 minutos, às vezes já sim, já não, às vezes todo dia, por semanas todo dia, né? Faço minha aplicação de reiki, sei lá, uma vez ali na semana, uma vez a cada 10 dias. Eu vou no feeling. Tô precisando, eu me aplico reiki. Não tô precisando, tá tudo de boa. Então eu sou mais, eu tento, né, estou vivendo a vida com essa forma. Mas só pra, eu comecei falando ali, né, sobre a parte que mudou muito, que foi a parte da proteção. O que é, cara, que eu fazia, que eu faço até hoje, na verdade, né? Eu tenho um sistema de proteção que é o sistema básico das cores, né? O violeta, branco e dourado. Então, as cores elas também têm uma energia, elas também têm uma vibração e nada melhor e mais importante do que tu dar uma intenção para algo. Na psicologia, né, irmão, eles usam algum amuleto, alguma coisa do tipo assim que tu induz a pessoa, induz no sentido, ó, tu diz, ó, sempre que tu tiver com aquele teu amuleto, seja uma pedra, alguma coisa, e você tiver com ele, tu vai se sentir seguro para andar em público. E é uma parada que, tipo, os estudos dizem que é muito bom, né, irmão? Já é uma parada meio que da psicologia, não sei se tu quiser falar alguma coisa sobre isso pra agregar? Cara, olha só, no fim das contas, tudo é mente ao mesmo tempo. Uhum. Porque, falando desses amuletos, tive uma experiência na minha vida também. Tu já ouviu falar aquele ritualzinho de botar um esparadrapo no umbigo Já ouvi falar. pra proteger de energia? Eu descobri que, olha o que aconteceu. Eu botava o esparadrapo no começo e funcionava. Só que em pouco tempo, conforme eu fui estudando, eu vi que não fazia muito sentido o esparadrapo. E eu comecei a duvidar dele. No momento que eu duvidei dele, ele não funcionou mais. Enquanto eu acreditava que o esparadrapo no meu umbigo me protegia, acontecia. Uhum. Quando eu comecei a pensar um pouco mais e questionar, ele parou. E ali eu descobri, cara, que eu poderia acreditar mais, que a minha energia não era sugada, que eu era só na mente, a mentalidade, assim, minha energia é só minha, é só minha, é só minha, ninguém tira. E isso já me blindava muito. Então, isso que tu falou é isso. Hoje em dia, até Uhum. a psico, né, ele reconhece muito a força do elemento mental, Da mente. a mente, sobre até a tua saúde, cara, até a tua saúde física, né? Já tem estudos que uma pessoa que ela é mais grata, ela se valoriza mais, ela se ama mais, ela sai muito mais fácil de um câncer. A Uhum. imunidade, cara, às vezes a pessoa não mudou em nada a alimentação, ela só trabalhou a mente e a imunidade dela tá melhor, assim, melhora. Então é impressionante o poder da Cara, mente também na energia. como é que você explica aqueles casos de milagre que a pessoa tá. Mano, a pessoa diz, ó, tu tem 6 meses de vida. Aí a pessoa larga o emprego, fica só fazendo as coisas que ela ama, pensa, tipo assim, sabe? Ela para de se preocupar, ela para de entrar na vibração mais baixa que ela se cura. Tem várias, mano. Tem um documentário que eu vi na Netflix que é alguma coisa do Poder da Mente. Eu não sei se foi na Netflix ou no Prime
Se eu lembrar, eu deixo na descrição, aonde já tem vários experimentos que eles fazem com crianças, aonde elas conseguem ler estando vendadas, entendeu? E aí elas conseguem, tipo, ter um mapeamento do lugar, elas andam no lugar e depois elas conseguem saber o que que tava ali, o que que aconteceu. Cara, uma parada do tipo, olha, de ter alguém desenhando alguma coisa num quarto e a criança tá em outro quarto e ela adivinhar o que a pessoa tá desenhando. Tem uns estudos bem doidos, assim, que tá acontecendo por aí, já vem sendo feito há muito tempo, meio Stranger Things mesmo, assim, a parada. Óbvio que Stranger Things foi baseado numa parada real, óbvio, né? Tudo vem da realidade, querendo ou não, da mente, da criação. Então é um documentário muito legal que eu recomendo que vocês assistam, até pra vocês perceberem esse outro poder da mente. A gente vai fazer um podcast só sobre o poder da mente, que eu acho que é legal de falar, e é uma coisa que a gente curte também, né? E aí, irmão, o que foi que eu fiz para começar a me blindar e, assim, conseguir ter mais controle sobre essa energia? Então tem as cores, a energia, a vibração das cores, e é óbvio que, como eu disse, a gente tá falando a mente que dita a parada. Se eu dizer que esse gravador aqui vai me proteger sempre que eu estiver com ele, e eu realmente acreditar nisso, eu conseguir internalizar, ele vai me proteger, cara. Por quê? Porque tu vai estar com a cabeça criando aquilo ali, entendeu? E aí o que acontece? Eu visualizo as três cores, o violeta, o branco e o dourado. Eu dou pro violeta, irmão, o que é visualizar? É visualizar essas cores sobre mim. Entendeu? Eu fazia meio que tipo um cone e depois o dourado no formato de pirâmide. Mas isso aí não importa, é só tu ter... E como eu e o Christian, nós somos mentes meio racionais, a gente precisa dar mais detalhe para as coisas fazerem sentido, né, irmão? Mas assim, se tu acreditar só que uma cor violeta passou por ti, tá bom. Mais ou menos isso. E o que o violeta faz pra mim, na minha visão? Ele limpa, ele purifica, ele transmuta qualquer energia negativa que eu tiver. Então, se tô com algum pensamento negativo, alguma energia negativa, eu uso esse violeta pra transmutar. Aí depois, o que eu faço com o branco? Eu faço com o branco pra equilibrar. Ou seja, transmutei, se ficou alguma coisa desalinhado, o branco vem pra dar paz, aquela coisa da tranquilidade, de equilíbrio. Tá ligado? E eu uso o dourado como uma coisa que bloqueia. Eu uso o dourado, a cor dourada, a visualização do dourado ao meu redor, então ficam 3 camadinhas com, cara, uma parede ali que nada entra. Nada entra e, tipo, nada sai também. Não sou sugado, não sou nada. E aí, irmão, eu fazia isso o tempo todo. E foi aonde eu criei essa parada que eu te falei, de que as pessoas às vezes tinham dificuldade de me aplicar reiki, porque tava muito denso ali a minha energia, tava tudo muito fechadinho, né? Então eu criei essa egrégora de energia ao meu redor. E aí, eu fazia isso direto. E aí, irmão, o que fazia? Como eu não queria estar o tempo todo lá, paradinho, visualizando as cores, eu criei um outro mecanismo para essas cores funcionar. Eu criei esse mecanismo aqui, ó. Tá ligado? A cada estralinho que eu dava, era uma cor que vinha e se juntava. Então, em vez de eu ficar em meditação ou fazer uma parada mais... que vem a luz, não sei o que e tal, era tipo aqui, ó. Entrei no lugar, eu fazia assim no meu bolso, fazia, tipo, sair do lugar, porque eu tava reforçando a minha mente do que? Corpo, se proteja porque eu vou estar entrando em algum ambiente onde eu não sei o que eu vou encontrar lá. E até hoje eu faço isso como reforço pra minha mente lembrar. Ok, eu tenho que estar energeticamente bem. Em casa, como fica só eu e a Mari, assim, quase ninguém vem aqui, é muito raro eu automaticamente me proteger conscientemente. Por quê? Porque a gente cuida da energia da casa, então é a casa que cuida da gente, né? Então a gente tem esse contexto aqui. Mas assim, quando eu morava na casa dos meus pais, que tinha que sair de casa, que tinha que trabalhar, que tinha não sei o que, é aqui, ó. Foi o mecanismo que eu encontrei pra mim. E sempre que eu fico fazendo, irmão, eu sinto. É meio bizarro, assim, chegou num ponto que eu consigo sentir. Se eu fico fazendo isso aqui o tempo todo, eu consigo perceber que tipo, vai alocando mais, entende? Se eu tô num lugar que eu não tô bem, eu fico reforçando, eu reforço, eu trago essa energia. E aí eu tô usando isso com um pouco mais de cuidado, assim, realmente, eu uso mais quando eu vou sair e eu não sei o que eu vou, pra onde que eu vou falar às vezes com uma pessoa que eu vejo que ela não tá tão bem e tal. E aí também eu dou um outro comando, irmão. E esse outro comando eu dou ele consciente, eu não deixo ele aberto. Porque tem alguns comandos que tu dá. Eu entendi essa parada da mente e eu percebi que eu só dar os comandos e acreditar naquilo. Quando eu tô em algum momento e eu percebo que alguma pessoa tá precisando, eu tô em um ambiente que tem alguém precisando de energia, eu faço a ligação com o reiki e eu falo, pode pegar. Contanto que a minha energia, no caso, ela não... Porque, tipo assim, tu pode doar o que tu tem e ficar sem, ou tu pode doar algo que tu não precisa, que, tipo assim,
que tu sirva como canal, porque tu é reikiano, tu é um canal para energia. Então, conscientemente, às vezes eu ativo o canal e eu falo que essa pessoa possa receber toda a energia que ela precisa, contanto que eu não fique, né, que a coisa não volte para mim, digamos assim, né? Porque também é meio ruim isso, né? Então eu dou essa coisa consciente, cara. Que às vezes em terapia, em reiki, tu faz com que ali né, tu deixa com que o teu corpo, a tua mente esteja em um estado do tipo de doação. Só que se eu tô em algum lugar aleatório e tal, eu não posso ficar desprotegido, tá ligado? Então esse é o comando que eu faço também, que é consciente. Eu não sei se tu tem alguma técnica diferente que tu queira falar para as pessoas, ou... essa é a minha pira, mano, é assim que funciona comigo, mas enfim, é a forma como eu compreendi de me manter blindado e conseguir trabalhar essa energia. Basicamente o poder da mente aí. Não, é interessante que tu falou disso do estalar os dedos, porque quando eu fui iniciado no Reiki, e aí é óbvio que cada pessoa que faz um curso de Reiki em lugares diferentes, com professores diferentes, alguma coisa vai ter de diferente, sabe? Mas eu me iniciei até 2 vezes no Reiki nível 1, e aí como primeiro mestre, ele falava assim: "Não, para você aplicar energia, para você transmitir energia para si, para você canalizar essa energia do universo, enfim, para você pegar ela, cara, tu não precisa fazer nada, é só tua intenção, né". Aí já o segundo falou assim: "Não, é legal a intenção, mas cria um código para isso, que sempre que tu falar aquilo vai ativar, tu vai ter mais certeza". E ele falava assim: "O código pode ser ativando reiki". E aí eu criei o ativando reiki nível 1, quando tinha o nível 1, e depois o nível 2, depois o nível 3. E cara, se eu coloco as mãos assim e eu falo ativando reiki, nível 3, por exemplo, que é o nível do mestre que eu tenho, eu já sinto. Ó, eu falo assim, ó, sabe a sensação quando tu ligou o chuveiro? Eu gosto do banho morno ou mais quente, assim, quando é frio, que tu entrou no banho e aquela coisa gostosa tá vindo, eu sinto exatamente isso, só que das mãos, sabe? E eu não sei descrever, não é uma coisa mirabolante, tipo: "Uau, senti uma coisa saindo das minhas mãos e tem uma cor", eu não vejo nem nada, mas é a Rasengan. sensação, é tipo você sabe que a coisa está acontecendo, você deu um código e sabe. Eu é assim, eu sei, tô sentindo uma coisa que eu não consigo explicar, não tenho o que fazer. E aí, cara, só falando sobre a mente e tal, e a relação da mente com a energia, eu entendo hoje que a intenção ela é muito forte, nós movimentamos energia toda hora. E hoje eu entendo, isso baseado na minha experiência, né, que nós estamos a todo instante, de certa forma, dando qualidade para a energia que está em nós. Né. Então se eu tô, e isso é inevitável, eu não tô falando que a gente deve pensar positivo, que a gente tem que ser perfeito nos pensamentos, até porque psicologicamente é impossível e a lei da dualidade tá aí, se você pensa algo bom, tem a contraparte ruim. Mas é inevitável que quanto mais tu consegue manter a tua mente calma, ou com pensamentos positivos, mais sua energia fica leve. É impressionante, sabe. E eu tenho muita experiência, assim, cara, de fazer exercícios, sabe, de gratidão, de focar. Vou contar uma, então, que vai fazer mais sentido. Um dia, cara, eu acompanhava, ainda acompanho muito, o Saulo Calderon, e uma hora daqui um pouco a gente faz um podcast com ele, uma live com ele, porque ele é fenomenal. Ele fala só de energia e de viagem astral. E eu, cara, acompanho ele desde os meus 16, hoje eu tenho 23, e ele nunca me respondeu uma pergunta. E aí isso faz uns 3, 4 meses atrás, eu estava com a Paty sentados assistindo ele na sala, e eu pensei assim: "Cara, tu quer saber?" Eu sempre fiz a pergunta acreditando que ele não ia responder, porque cara, é muita gente que pergunta, o chat é assim sem parar. E eu pensei assim: "Eu vou fazer essa pergunta, e eu vou botar muita energia nela, mas eu vou ficar jogando tudo que eu puder que ele vai responder". Eu digitei a pergunta, e aí era no meu notebook, e aí estava conectado na TV, uma parada assim. Eu fiz a pergunta e dei o enter, e aí, cara, eu fechei meus olhos e eu fiquei falando mentalmente: "O Saulo vai ver a minha mensagem e vai responder". E eu fiquei e cheguei a ficar cansado fazendo isso, sabe. E eu soltei, cara, no que eu soltei, acho que deu 1 minuto, o cara leu a minha pergunta e respondeu. E ele ficou conversando uns 5 minutos sobre aquilo ali. E eu fiquei, cara, em êxtase, eu olhei pra Paty: "Amor, eu foquei nisso, eu vibrei, o negócio aconteceu". E aí são experiências que vocês que estão escutando podem fazer, é surreal. No começo é um pouco mais difícil se tu é mais racional, e essa é uma parada que pegou pra mim, cara. Eu estudava, eu gostava da coisa, eu entendia a parada, mas na hora de praticar eu não confiava.
E acho que é um processo natural, muitas vezes, tu não confiar. Com o tempo, tu vai se abrindo pra coisa, né. E aí eu tenho uma experiência que eu recomendo pra todo mundo que eu dou curso de reiki, cara, que é o seguinte: meu, façam, é a experiência mais, assim, lógica que tu pode fazer e tu vai visualizar o resultado. Você pode fazer com uma fruta, mas eu gosto de fazer com arroz. Você, cozinha o arroz, pega uma porção desse arroz e coloca num pote, e outra porção coloca no outro pote. E você coloca, num dos potes você pode anotar, tipo assim, positivo e no outro negativo. E todo dia, 5 minutos por dia, você vai pro pote de arroz positivo, falar coisas bonitas, jogar energia boa, mas é intenção mesmo, nada muito complexo. Tu olha para o arroz ali, coloca as mãos, segura o pote e você fica mentalizando coisas boas para o arroz. E para o outro você faz o oposto, você coloca coisa ruim, você sente raiva, você xinga, faz o que tu quiser. É impressionante que em algumas semanas, às vezes em alguns dias, o arroz do pote do negativo, ele começa a ficar escuro, ele começa a ficar preto, mofado, ele mofa mais rápido. E o outro arroz não, permanece intacto. E essa experiência é real, façam que vocês vão ver que funciona, sabe. E aí eu falo para todo mundo, não sei se meus alunos fazem, alguns fizeram e disse que fizeram com ovo. E diz que é surreal, cara, em poucos dias o ovo cozido que tu jogou coisa ruim, ele fica escuro e começa a ter um odor, um cheiro horrível. Com ovo eu nunca fiz. E aí, essas experiências começam a te provar, não, cara, existe essa parada, existe essa parada. Eu já tive experiência, e aqui no nosso apartamento é prova viva disso, que eh, o momento que eu peguei umas plantas e eu comecei a cuidar dessas plantas, a me preocupar com elas, a fa cara, e me chamem de louco se eu quiser, mas sempre que eu trago uma planta nova pra cá, eu dou boas-vindas pra ela, sabe. Eu acolho ela. É um ser vivo, é uma consciência, Deus tá aí nessa planta, né, então eu dou as boas-vindas e tal, eu vibro energia. Cara, quando eu comecei a fazer isso, as plantas começaram a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, assim, sem limites, sabe. E antes, quando eu não dava atenção, eu dava água, era adubado, tudo normal, mas eu não dava atenção, eu não dava energia, carinho, não acontecia nada, as plantas estavam sempre igual. Então são coisas que tu começa a entender, cara, tem uma coisa ali que existe, sabe. E outra coisa, essa energia volta pra ti, entendeu. E isso é o que eu mais vivenciei na prática. Se eu tô pensando uma parada muito negativa, cara, é impressionante como o meu corpo fica afetado, parece que as coisas começam a dar errado, sabe. Os desencontros acontecem, falta de sincronia, problema, empecilho, e às vezes você tem que parar, fazer um trabalho interno de limpeza, como tu faz, né, ou como eu com o reiki também, com meditação, o que quer que seja, que te limpe, que te harmonize. E é impressionante como o teu externo, ele vai mudando. Outra experiência que eu conto, e eu quero jogar a bola para você, se, né, o que que você tem a falar sobre essas experiências também. Uma coisa que eu vivenciei, cara, foi o seguinte: muito tempo na minha vida eu tive um problema de autoestima, que eu me achava muito magro. E aí, se você parar para analisar, quando você tem um problema de autoestima ou uma crença sobre si mesmo, aquilo funciona como um um programa que fica rodando de autossugestão. E no meu caso era tipo assim: "Ah, eu sou magro mesmo, eu sou inferior aos outros, os outros são melhores, são maiores que eu, eles aparecem mais que eu". E eu tinha isso sempre rodando na minha cabeça. Adivinha, Patrick? Eu sempre atraía situações em que realmente eu era mais excluído, eu era inferiorizado, porque eu mesmo me colocava naquela energia. Com o tempo, e aí eu fui direto para o físico, eu fui trabalhando na academia, fui me cuidando, fui melhorando, consequentemente a minha visão sobre mim melhorou também. Impressionante que eu fui atraindo, sabe, coisas assim, pessoas assim que validavam aquela energia que eu estava vibrando. Uhum. E aí, cara, faz muito tempo, assim, que eu não vou na academia, eu já voltei a ficar magro, mas eu mantive aquela visão de autoestima minha, eu não perdi isso, e continuo igual, sabe, as mesmas coisas. Então, assim, hoje eu noto que quando tu muda, se tu consegue, da tua forma, o que quer que tu faça para mudar a tua energia, tu muda o teu externo. Hoje eu lia sobre isso e eu não entendia, eu lia sobre anos e eu não captava muito isso na prática, mas depois fez sentido. Se tu tá com energia boa, parece que tudo reflete aquilo ali. É como se tu e aquela coisa clichê que todo mundo fala da lei da atração, né, que: "Ah não, tu é uma antena e tu tá tanto emitindo como recebendo".
E tudo depende do que tu tá sintonizando. E, cara, é engraçado porque é isso, sabe? É exatamente isso. É exatamente isso, cara. E assim, o que eu posso complementar dessa fala pra gente já ir encerrando o podcast, cara, é que tem um outro experimento que eles fazem com a água. Que é a mesma coisa que tu disse com o arroz, só que a galera faz com a água. E aí eles começam a ver os cristais, a forma que a água fica nos cristais. E, cara, é bizarro, assim, a diferença de formato, de geometria que a água fica. Eu não sei, mano. Pesquisem essas coisas aí no Google. Deixem de ser preguiçosos e pesquisem aí. Experimento água com positivo e negativo. Você com certeza vocês vão encontrar aí. É muito legal. Também vi um documentário. E, cara, o que que eu ia falar, mano? Agora até fugiu da minha cabeça a ideia. Mas é que sim, cara. Tipo assim, a vida, uma das coisas que eu notei, irmão, que é uma das coisas que eu vivo, que é uma das coisas que eu percebo que todas as crenças que eu tenho é meio que como se a minha mente estivesse repetindo inconscientemente o tempo todo que aquilo é daquela forma. E precisa de uma coisa que quebre isso, um acontecimento, alguma coisa que quebre. Tu falou, né, irmão, que tu é ainda e era mais muito cético às coisas. Então tu teve que se experimentar muito pra perceber. Antes de eu sofrer o acidente, eu era ateu, não acreditava em porra nenhuma. Então veio o acidente de carro e o que aconteceu no acidente já foi essa prova. Tu entendeu? Eu não precisei necessariamente de que as energias e comprovar, não sei o quê, porque eu já aquilo ali foi a quebra de paradigma. O resto foi só absorver e testar. Como eu falei, eu fiz muito teste de energia, de me ver fora, de não sei o que e tal. Só que eu consegui compreender, cara, que nada disso é um desgaste, porque eu ficava bem desgastado energeticamente. E que a melhor coisa que você pode fazer é sempre manter sua mente positiva, o mais limpa possível. E positiva no sentido de, cara, tá tudo bem as coisas serem do jeito que elas são, tá tudo bem se hoje eu não consegui fazer tudo aquilo que eu consegui fazer, mas amanhã eu consigo, é se estressar menos, é viver uma vida mais búdica, como tu diz, né, assim, uma vida um pouco mais leve, mais tranquila, e isso tudo também reflete naquilo que você pensa e também reflete naquilo que você sente e cria. E aí só, irmão, eu vou finalizar aqui com uma coisa que a gente vai ter que entrar em outro podcast, cara, senão a gente vai ficar 3 horas aqui falando, né? Mas é que existe na lei da atração, na lei da cocriação, aquela famosa frase, né? Você pensa, você sente e através do seu sentir é que você emana. O pensamento vai emanar uma certa quantidade de força, por assim dizer. Já quando você sente aquilo é muito diferente. Você emana muito mais. Por isso que a galera manda você ficar visualizando, você na vida dos sonhos, no seu puta carrão, tá ligado? Essas coisas aí que a galera adora, né? Sim, exatamente isso. Então, existe essa parada do sentir. E ela é real. Então, quando você tá conversando com alguém e essa pessoa tá mó mal, ela te bota pra baixo, você começa a se sentir mal. E pelo fato de você a sentir, você atrai mais rápido. E a mesma coisa quando você, cara, sempre tem, mano, aquele cara, aquela pessoa que te bota pra cima e tem aquela pessoa que te bota pra baixo. E aí quando você começa a olhar ao redor da vida dessas pessoas, mano, é meio que um padrão. A pessoa que tá sempre reclamando da vida, cara, a vida dela tá sempre estagnada, tá sempre do mesmo jeito, tá sempre arrumando mais problema. Quando tu vai conversar com a pessoa que, cara, não importa o que tá acontecendo, ela tá sempre pra cima, tá sempre bem, as coisas estão sempre caminhando, mesmo que seja lento, mas tu vai ver que no ano que vem ela vai estar um pouco melhor do que ela tá hoje. Entendeu? Então eu acho que é uma coisa que eu quero deixar pra vocês. Acreditem ou não, façam os testes por vocês mesmos, sabe? Façam o teste do arroz, da água, que seja. Tem até, irmão, um outro exemplo disso é a frequência das músicas, né? Tem várias botânicas por aí que deixa tocando Mozart, tocando Beethoven aí para as plantas crescerem mais, porque já tem estudos dizendo que as músicas elas são mais que as plantas são mais saudáveis quando tocam tipo música clássica, música, né? Coisas de intensidades que te elevam. E quando você, por exemplo, pega esse mesmo exemplo, imagina você tá numa bad, você terminou com alguém, ou você perdeu o emprego, e você vai botar uma música ainda que vai te deixar triste, que vai baixar ainda mais sua energia, cara, é um prato cheio pra uma depressão, pra uma ansiedade, pra qualquer outro tipo de coisa. Então até isso, mano, pensamento, energia, tudo que tu faz tem essa consciência. E quando você tá consciente, percebe que tudo que você faz existe uma vibração
e que tu tá nesse emaranhado, cara, aí o teu jogo começa a mudar. Aí as coisas começam a mudar. É óbvio que tu não vai conseguir estar sempre 100% consciente, mas tu vai começar a compreender mais e ter mais consciência do porquê que as coisas acontecem da forma que acontecem. E é isso, irmão. Encerro a minha fala com isso. Perfeito, eu vou encerrar a minha também. Na verdade, eu ia falar exatamente isso. A gente tá conectado aqui. Eu ia falar assim, vou encerrar minha fala agora. Só com uma coisa que eu aprendi com os Abraham Hicks, né? Os Abraham Hicks, eles são. Podem pesquisar. Abraham, se escreve assim, Hicks, com H, né? Os Abraham Hicks, eles são guias espirituais e eles só falam sobre lei da atração. E aí, o que que eles falam? Que tudo que tu vivencia de negativo, pensamento ruim, um sentimento ruim, um acontecimento ruim, se chama contraste. Serve para que tu perceba que tu não quer aquilo. Só que qual que é o problema das pessoas? E é a minha dificuldade, eu acho que é a dificuldade humana, por isso que a gente tá aqui, será? Porque aqui as coisas são mais lentas e nós manifestamos elas mais lentas, por isso que a gente tá aqui. Ainda bem, né? Imagina se você pensasse e já acontecesse na hora. Todo mundo, Então, né? daqui um pouco estamos aqui por isso, para aprender essa parada também. E eles falam assim: o aprendizado humano é de desfocar do que ele não quer e focar no que ele quer. Se ele sente uma tristeza, acolha, bem-vinda à tristeza, eu te reconheço, mas eu quero construir alegria. Esse movimento sutil, compassivo. Mas o que que as pessoas fazem? Elas querem a alegria, só que elas focam muito mais na tristeza, na reclamação, na notícia ruim, na competição, no problema. E aí, cara, eu tenho aprendido muito isso na minha vida, sabe? A buscar o que os Abraham Hicks de alinhamento. Eles falam que o alinhamento com a energia suprema é quando você se sente em bem-estar. Eles falam assim: faça tudo que você puder para se sentir em bem-estar. Aí as pessoas perguntam, tá, Abraham? As pessoas criam, e nós somos assim, né? Nós criamos cenários apocalípticos. Se eu estiver no meio de uma guerra, como que eu vou me sentir em bem-estar? Aí eles me falam, não, mas se você está no meio de uma guerra, inevitavelmente você se pôs lá. Você construiu aquilo lá durante algum tempo. Eles falam isso, sabe? E algumas coisas até mexem na gente, a gente fica pensando, será mesmo? A gente Mas não quer eles falam uma ouvir, coisa né? que me marcaram e eu nunca esqueci. Se você puder construir, se você puder encontrar o teu alinhamento, o teu bem-estar até dentro de uma guerra, o universo te tira dela. Te tira dali, porque você não tá compatível mais, Uhum. sabe? E eles falam isso. E desde então eu entendi, irmão, que é real. Tudo é uma questão de foco. Eu tô focando no problema ou na solução do problema? Eu estou focando no que me causa mal-estar e reforçando aquilo, ou estou focando em como eu me sinto em bem-estar? E, inevitavelmente, sempre que eu me sinto em bem-estar, eu atraio mais situações que me deixam em bem-estar, e eu atraio mais bem-estar, e eu entro no que eles chamam de o vórtex, que é quando você manifesta uma coisa, aquilo continua se repetindo, porque quanto mais manifesta, mais reforça, mais manifesta. Aí por que que tem uma pessoa que, cara, atrai tanto dinheiro, atrai tanta sorte, atrai tanta... Porque essa pessoa, lá dentro dela, ela tá totalmente harmonizada com o dinheiro. Ela não tem uma crença negativa, ela não tá problematizando, ela tem confiança no dinheiro, ela tem entrega ao dinheiro, ela gosta, ela sabe lidar, ela sente o dinheiro. E aquilo começa a vir, começa a vir, começa a vir. Mas se aquela pessoa ela tem alguma coisa mal resolvida com o relacionamento, ela só atrai relacionamento ruim. E esse é o aprendizado que a gente tá. E no fundo, cara, tudo isso aí é lá na base, assim, sabe? Nessa tela em branco, na qual as coisas são pintadas, essa tela em branco é energia. E aí eu só largo essa pra gente finalizar, porque eu acho que a gente vai ter a parte 2, Sim. né? E vai ser muito legal falar sobre o mundo e essa questão global. Aqui a gente falou muito do individual, mas tem uma questão muito forte do global, Parte da 2 semana que atmosfera. vem. Parte 2 no próximo Exato. episódio. A gente já vai emendar ele, porque a ideia daqui, Isso. né, irmão, não é ficar fazendo os podcasts de 3 horas. Ninguém aguenta mais. Só com convidado. Exatamente. Com E olha só, para convidado, finalizar minha pode. fala, se a base é energia, será que nós somos energia? Ou será que nós somos a consciência que, pelo poder da intenção, movimenta essa energia? Porque para mim, irmão, a grande virada na minha vida foi eu entender que eu, Christian, sou responsável pelas energias da minha vida. Eu, querendo ou não, acreditando ou não, estou movimentando essas energias. Entende? Eu sou responsável por essa parada, cara.
Eu sou a consciência que movimenta essas energias, sabe? Então, ultimamente, de uns anos pra cá, quando eu entendi essa verdade, cara, assim como eu cuido da minha alimentação, assim como eu tomo água para não me desidratar, assim como eu me alimento para não, né, desaparecer, eu também cuido de energia. Porque eu acho que não fecha eu só cuidar da alimentação, eu só cuidar do corpo e não cuidar dessa parte espiritual, como tu falou antes. Então, da minha parte, eu deixo esse meu conhecimento pequenino aí, né, mas que tenha servido, eu acho, de alguma coisa, e convidando as pessoas também para estudarem e praticarem e cuidarem e verem na prática as diferenças aí. Tudo tirem na prática. Eu também. Todas as técnicas, todas essas coisas aí, eu não. Cara, você não precisa acreditar logo. É difícil para algumas pessoas acreditarem. E também não tomem isso como, tipo, a única verdade, sabe? Busquem estudar. A gente não tem a verdade sobre tudo. A gente tem alguns pensamentos que provavelmente daqui 2 anos já vão ser diferentes do que é hoje. E essa é a vida, é a evolução constante. Mas o que nós estamos fazendo aqui não deixa de ser útil e servir para pessoas que estão precisando ouvir isso. Irmão, obrigado pelo podcast de hoje. A gente encerra aqui, mas semana que vem a gente volta com a parte 2 falando sobre energias. Vamos buscar um pouco mais a questão do planeta, de como as energias das outras pessoas influenciam a nossa vida, porque eu acho que é um tema que precisa ser debatido. É isso aí, irmão. Tamo junto e até o próximo podcast.